Bora lá seguindo por aqui, porque agora a gente vai de entrevista. E o assunto, gente, é bem sério. Então chama todo mundo para acompanhar, tá bom? Pra gente contextualizar, esse é um papo bem legal. Normalmente, quando acontece uma separação, quem mais sofre são os filhos, né? Isso é inevitável. Associado a esse sentimento de tristeza, eles ainda precisam lidar com o fato, em alguns casos, dos pais um falar mal do outro. Essa atitude tem nome e se chama alienação parental. E para a gente falar sobre os impactos na família, as consequências e também estratégias para prevenir a alienação parental, aqui comigo a superpsicóloga Eliana Souza. Boa tarde, Eliana. Tudo bem contigo, linda? Boa tarde, Patrícia. Obrigada. Imagina, um prazer te receber aqui para a gente falar de um assunto tão importante e que acontece muito e a gente precisa falar com as pessoas, né? Primeiro assim, alienação parental, como que ela acontece? Como que isso afeta as crianças de fato? Assim, Patrícia, sempre no âmbito familiar, né? É importante ressaltar que, geralmente, quando os pais estão no processo de divórcio, as crianças estão envolvidas e os pais, muitas vezes, com as suas dores, não sabem controlar e acaba falando mal do outro genitor. E esse fenômeno acontece sempre, né, na grande maioria das vezes, nesse âmbito, em momento de divórcio dos pais. Né? Então, é importantíssimo que a gente tenha essa atenção para esse fenômeno que acontece justamente nas crianças. Helena, quais são os sinais, por exemplo, de que ou esse pai ou essa mãe está praticando essa alienação parental com o filho? São várias situações que denunciam essa característica. Por exemplo, o pai quer visitar o filho, a mãe fica criando situações para não deixar esse encontro acontecer. Uma outra situação que pode estar acontecendo é da mãe ficar falando, ou o pai falar desse outro genitor, mas acontece também que não só com o pai e com a mãe. Pode ser que um avô, uma avó, uma tia, aquele responsável que está com aquela criança, às vezes vai defamar o genitor. E isso pode estar causando um sentimento de rejeição, de exclusão dessa criança. E aí, uma outra situação que é muito comum, o pai ou a mãe, o responsável, mudar de cidade, por exemplo, e não comunica o genitor ou outra parte que é importante, que é responsável por essa criança. Vai embora, não comunica a justiça, não comunica a família, ou uma outra situação da criança está enferma, um problema na escola, e não compartilha com outro genitor essa situação de que precisa ser compartilhada. A responsabilidade precisa, sim, ser dividida entre os dois responsáveis por essa criança. Então, são algumas características que pode estar denunciando que está acontecendo essa alienação parental. Uma outra situação é se você encontra com a criança e ela começa a falar mal do seu genitor, do seu pai, da sua mãe. É importante a gente olhar para essa criança com mais cuidado, porque geralmente a mãe ou o pai ou o responsável, enfim, tem essa dor, transfere para a criança, fala mal dessa criança, e a criança geralmente não vai olhar para esse pai ou para essa mãe, para esse responsável, como mal. Ele sempre vai ter um olhar de carinho, porque o pai ou a mãe é uma boa pessoa para ele. Agora, a mãe ou o pai, ou aquele responsável acaba transferindo esse sentimento negativo. Então, a alienação parental é um fenômeno que acontece de transferência. Eu projeto na criança aquele sentimento negativo e a criança acata como verdade. E esse genitor, esse pai, essa mãe que pratica, né, que faz essa alienação parental, se dá conta de que está fazendo esse mal, ou essa pessoa talvez está tão machucada dessa relação e tal, que desabafa com a criança, né? Acaba projetando isso, mas talvez não querendo que a criança tome as dores. Mas de uma forma ou outra isso acontece, né? Acontece sim. O que, às vezes, o que eu sempre digo para as pessoas que é importante ter consciência, né? Quando tomar uma decisão de divórcio, os pais, é importantíssimo que todos tenham consciência de quem é o adulto no pedaço. Tá? Esse é o primeiro passo. Mas, às vezes, não acontece justamente por conta da dor que está sentindo. Então, o que geralmente a gente aconselha? Que
procure um profissional, um aconselhamento. Alguém da família ao redor pode estar dando suporte. Olha, por exemplo, Patrícia, toma cuidado, você está extrapolando os limites, a criança está... Né? Os professores podem estar alertando esses pais, né? Orientando para que a pessoa desperte para a vida. Olha, eu estou causando um mal-estar nessa criança, mas antes eu preciso ser cuidada. Então, vamos procurar um profissional para dar esse suporte para mim. Isso. E qual seria o papel, por exemplo, de uma terapia, tanto para os filhos, né, para o filho, para a filha, enfim, quanto para esses pais que estão nesse processo? Assim, olha, o importante de tudo é separar, eu digo sempre separar os feijõezinhos. O que significa isso? Pai e mãe, marido, mulher. Isso é o primeiro passo. Então, quem está se separando é o casal e não a família como um todo, como pai, mãe e filhos. Esse sempre vai estar ocupando. Na terapia, vai trazer justamente a família em conjunto e trabalhar essas questões. Qual é o papel de cada um dentro dessa família? E aí, quando traz essa consciência de qual é o meu papel na família, acontece que eu consigo ter responsabilidade nesse papel e, consequentemente, acabar protegendo a criança, que é a parte mais vulnerável. Né? Porque a criança ela tem essa fantasia de que, olha, estou perdendo, minha mãe e meu pai estão separando, eu estou perdendo minha família. Mas é importantíssimo que a família deixe os pais, deixa bem claro, não, você não está perdendo a tua família, você está... vai continuar igual, o que está acontecendo é só o homem e mulher que está se separando. Né? Mas acontece, na grande parte, que as pessoas não fazem esse exercício de procurar, o autoconhecimento. Né? Então, os professores, a família, pode contribuir para deixar esse ambiente mais saudável possível para essa criança. E a terapia é um outro ambiente, né, que os pais possam estar dialogando. O psicólogo vai fazer esse papel, né, de intermediar, de conciliar, de fazer que o ambiente seja mais saudável possível naquele momento de dor para todo mundo. Entendi. Aí, por exemplo, se a criança, né, vamos dizer assim, que já houve essa... Já denegriu, né? Ou o pai ou a mãe, um denegriu o outro para essa criança. Para essa criança voltar a ter um sentimento positivo em relação a outra pessoa, ao pai ou à mãe. Como que é trabalhado isso, Liana? Primeiro, é importantíssimo estar trabalhando com o pai e com a mãe. Porque esses responsáveis sempre vai estar por perto dessa criança. Tá? Então, é preciso fazer um trabalho psicológico, emocional, de fortalecimento de autoestima, né, de posicionamento, para então estar trabalhando com essa criança em terapia, através de dinâmicas de brincadeiras, de jogos e de consciência mesmo, de fortalecimento também no âmbito escolar. Quando o casal está nesse processo de divórcio e alguém da família ou o outro genitor, a parte ofendida, percebe e leva isso para o magistrado que está cuidando desse processo, ele também acaba trabalhando em parceria com outros, o psicólogo, o assistente social, para identificar o que realmente está acontecendo, para tirar a prova. Aí, então, é encaminhado tanto o pai com a mãe e a criança para fazer essa terapia. E ali, a gente precisa trabalhar com essa criança justamente de que o papai e a mamãe continuam sendo papai e mamãe, eles são importantes na sua vida. E depois disso, então, a gente vai trabalhar a autoestima dessa criança. Entende? Que é importantíssimo nesse momento, mas é possível. Dependendo da gravidade, né, do tempo que essa criança foi exposta a essa alienação, claro que varia de cada criança, de cada pessoa e cada ambiente, mas sim é possível estar modificando. E a criança vai precisar desse suporte que é importantíssimo, de todo o familiar, os amigos, enfim. Com certeza, até porque, como Eliana bem disse, quem está separando ali não é o pai e a mãe, e sim o esposo e a esposa, né? Marido e mulher. Quando há esse entendimento, acho que é meio caminho andado já, né? Para que essa criança sofra o menos possível, porque é jargão, né, Eliana? Mas a gente sempre fala, a criança não pediu para vir ao mundo, é uma bênção quando vem, então a gente tem que cuidar sempre deles para o melhor para eles, é isso. Exatamente, porque assim, a criança, quando ela é na infância, ela acaba desenvolvendo a sua personalidade. É como uma casinha, né? Que precisa do alicerce.
E a infância, principalmente ali nos primeiros anos, essa criança precisa estar fortificada, ela precisa se sentir segura, confiante. E se um dos genitores promove, fala mal do outro para aquela criança, o que ela vai entender, Patrícia? Não é confiável. E é justamente o meu pai ou a minha mãe, que eu confiava tanto, ele não é tão confiável assim. Acaba distorcendo aquela visão, né, que ela tinha de amor, de super-homem, Mulher Maravilha, e isso vai acabar estendendo para a vida adulta, né? Então, a gente tem que pensar que precisamos formar seres humanos seguros, confiantes, e isso se dá no ambiente familiar. Né? E quando a gente ama uma criança, quando a gente ama um ser humano, a gente quer o melhor para ela. E os pais precisam pensar nisso como, né, eu vou formar esse ser humano. E como eu posso formar? Falando bem do pai e da mãe, para que ele possa sentir segurança e, consequentemente, ter uma autoestima mais elevada. Porque isso pode afetar também na vida adulta. Se não bem cuidado, vai se estender para a tua vida profissional, pessoal, seus relacionamentos amorosos. Não, as pessoas não são dignas de confiança. Porque lá atrás ficou, né, uma manchinha que não é tão legal assim. Então, se meu pai e minha mãe não era tão confiável assim, como é que eu posso confiar no outro? Sim. Né? Então, assim, a terapia vem para falar que sim, é possível transformar. É possível, sim, com um trabalho, às vezes a longo prazo, dependendo da exposição que essa criança foi colocada, mas há uma esperança. Isso. Que bom. Sim. Que bom que há uma esperança. Minha linda, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista. Passa o seu Instagram, que se alguém tiver alguma dúvida sobre esse tema, já pergunta lá para ti. Por favor, é @psicóloga Eliana Felicidade. Perfeito. Obrigada mais uma vez, Obrigada viu? a você. E até uma próxima. Até a próxima.